Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, sejam bem-vindos ao canal Brasileirices. No vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre o CELPE-BRAS, o exame de proficiência em língua portuguesa. Eu perguntei para vocês lá no Facebook e no Instagram do canal quais dúvidas vocês tinham sobre o exame e nesse vídeo eu vou responder a essas perguntas. Vambora? O meu computador está ali, então eu vou lendo as perguntas e respondendo aqui para vocês. Uma das perguntas foi como fazer textos, dicas e no exame oral, como acrescentar vocabulário em poucos dias. Bom, como fazer textos é uma pergunta muito complicada mesmo. Tem pessoas que têm mais facilidade para escrever textos, tem pessoas que têm menos facilidade. Eu acho que uma dica interessante para fazer o exame escrito do CELPE, já que é uma prova tão complexa, é você utilizar o rascunho. O CELPE-BRAS ele disponibiliza do rascunho, então coloque as ideias principais lá no rascunho. Se você já tem uma ideia principal do que você quer fazer, como escrever aquele determinado texto, porque vocês sabem que o CELPE-BRAS ele pede diversos gêneros textuais. Então, às vezes ele pede uma carta, às vezes ele pede um texto dissertativo, às vezes ele pede para você escrever uma notícia. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é o tipo de texto, qual é o gênero do texto que você vai escrever. Se você tem isso em mente, você vai conseguir organizar as suas ideias de uma maneira muito mais fluida e vai ser mais interessante para você. Sobre o vocabulário, foi a Daniela. Ela perguntou como acrescentar vocabulário em poucos dias. Bom, nós temos os aplicativos, que pode ser interessante, mas acredito que para uma prova como o CELPE, que já exige uma fluência mais avançada do aluno, esses aplicativos como o Duolingo e o Tiny Cards não funcionam muito bem. Eu acho que a melhor maneira de conseguir vocabulário é ler todos os dias notícias na internet, contos, crônicas, essas coisas ajudam muito para vocabulário. E ouvir rádio, podcasts, filmes na Netflix na Netflix em português, né? Filmes brasileiros. Não precisa ser filmes brasileiros, podem ser filmes americanos ou o que seja, porém dublado em português. Eu acho que é uma dica interessante para vocês conseguirem vocabulário em pouco tempo. Bom, é basicamente isso. Eu acho que vocês precisam ler e ler e ler e ter contato com a língua todos os dias, pelo menos 1 hora por dia se dedicar para estudar. Agora falta pouco tempo para a próxima edição do CELPE desse ano, 2018, o ano desse vídeo. Mas eu acredito que nesse 1 mês que é o que falta, vocês podem todo dia ter um pouco de contato com a língua, que assim vocês vão adquirir muito vocabulário. Outra pergunta foi: quais são os materiais da prova? Quantos cadernos? Qual a função deles? Para que servem as folhas de rascunho, por favor? Bom, eu vou começar pela folha de rascunho. Na parte escrita, vocês já sabem, se vocês querem ter uma ideia melhor da estrutura do CELPE-BRAS, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre a estrutura da prova. Mas a parte escrita, você recebe 3 folhas. Uma de anotações, outra de rascunho e aí sim a folha oficial. Então, a folha de rascunho ela serve justamente para isso, para colocar suas ideias. É uma prova que não é corrigida. E a função da prova de rascunho é justamente isso: rascunhar, colocar as suas primeiras ideias, o esboço do seu texto oficial. Essa é a função do rascunho. Você pode não fazer, se você não quiser fazer, não tem problema. O importante é o que você vai entregar de fato, né? O seu texto final. Isso é o mais importante. Então, respondendo a essa pergunta, quantos cadernos são? São, não sei cadernos, mas são 3 folhas. A oficial, a folha de rascunho e a folha de anotações. Se vocês quiserem ter uma ideia de como essa prova é, vocês podem entrar
no link que eu tô deixando aqui embaixo, que tem todos os modelos antigos das edições antigas do CELPE-BRAS. Tá tudo lá, vocês podem ver. Inclusive, enquanto vocês estiverem estudando para o CELPE-BRAS, é muito importante vocês fazerem como se fosse no dia oficial da prova. Então, escrever na folha como será no dia do exame, escrever à mão, nunca escreva no celular ou no computador, porque tudo isso vai tornar o mais próximo possível da experiência que vocês vão ter no dia do CELPE-BRAS, tá bom? Outra pergunta é se existem papéis para treinar no exame antes de colocar na tarefa final. Sim, é o que eu acabei de falar, são os rascunhos, é para isso que o rascunho serve, para você colocar suas ideias gerais, para você colocar um esboço do seu texto. Lembrando que a entrega final, o papel final que vocês vão colocar, ele deve ser feito à caneta. Certifique-se no edital do CELPE-BRAS se essa caneta deve ser azul ou preta. Eu acho que deve ser esse tipo de caneta aqui. Tem todo um protocolo, algumas regras e exigências de caneta. Então, tenham em mente que vocês têm que levar esse tipo de caneta. Chequem no edital antes, é muito importante vocês terem essas informações. Se não encontrou nenhuma informação no edital, liguem para o posto aplicador para ter certeza. E é uma prova oficial, então leve sempre o lápis, a caneta, deixa tudo muito certinho para não ter problemas no dia do exame, tá bom? Outra pergunta é dicas para a parte escrita. Olha, quem me perguntou? Luz. Para escrever, a única dica e mais eficiente que eu dou é escrever. Vocês que estão se preparando para o CELPE-BRAS, vocês devem escrever todos os dias, pelo menos um parágrafo de alguma coisa. Especialmente quem tem muita dificuldade para começar a escrever um texto. Vocês têm pouco tempo para fazer 4 textos. Eu considero isso surreal, é insano ter que escrever 4 textos. Eu acho que é uma prova muito exigente nesse sentido. Então, vocês devem escrever. Eu tenho alunos que têm muita dificuldade de começar a escrever. Então, se você é esse tipo de pessoa, você precisa praticar o seu cérebro a ter ideias rápidas e eficientes no momento da prova. Então, escreva. Se você tem algum professor à sua disposição que possa corrigir esses textos que você está escrevendo, excelente. Então, a melhor dica para a parte escrita, para você praticar a parte escrita, é escrever de fato e escrever à mão, com a caneta, no papel, todos os dias, tá bom? Eu acho que isso é o mais eficiente que tem. Lembrando que a prova escrita do CELPE, o papel oficial, que é o último que você entrega, ele tem que estar perfeito, ele tem que estar super bonitinho, porque você não pode rasurar no texto. Então tem que ter uma atenção super especial, né? E vocês têm pouco tempo, mas vai dar tudo certo, não se preocupem. Outra pergunta que eu recebi aqui é com relação à naturalização. A pergunta, ela é mais ou menos assim. Um dos requisitos para fazer a naturalização é ter esse certificado de proficiência, o CELPE-BRAS. As regras mudam sempre. Temos novas leis agora no Brasil de naturalização e essa é uma delas. Parece que o CELPE está sendo exigido, né? Então, a pessoa que diz, a Alice, pergunta se a forma de ser corrigida a prova será a mesma para os participantes que estão precisando do certificado para estudo ou trabalho. Sim, é a mesma correção. Não existe uma correção diferenciada porque você tem outro objetivo com o CELPE-BRAS. A correção será sempre a mesma. Inclusive, o avaliador não tem como saber no momento se você é uma pessoa que precisa da certificação para estudo, para trabalho, para naturalização, por projeto pessoal. Ele não tem essas informações, não seria justo, inclusive. Então, claro que a correção é sempre igual para todos. Não existe uma correção diferenciada porque você é diferenciado. Não.
Outra pessoa me perguntou onde se pode fazer o exame no México. Gente, eu não sei. Eu não sei onde você pode fazer as provas. Se você quer saber essa informação, você precisa entrar no site do CELPE-BRAS. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você precisa entrar em contato com os postos aplicadores do seu país. Existem vários postos aplicadores em todo o mundo. Curiosamente, enfim, não vou entrar em assuntos polêmicos aqui nesse vídeo, mas a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, não tem posto aplicador. Ai, gente, às vezes esse país é uma piada. Não tem posto aplicador em São Paulo. Se você mora em São Paulo ou está em São Paulo, você precisa ir para 2 cidades próximas a São Paulo. Mas na capital não tem. Então, respondendo a pergunta do Uriel, eu não sei onde é o exame do México, mas se você quiser saber onde é o posto aplicador do CELPE-BRAS no seu país, você precisa procurar com o INEP ou, de repente, com as embaixadas e consulados dos países de vocês. Com certeza eles têm essa informação, tá bom? Outra pessoa me pede dicas para a prova escrita, conselhos para os nervos. Bom, a parte escrita é o que eu falei, escrever. A melhor dica para fazer a parte escrita é escrever. E acho que sempre que vocês entrarem em contato com uma palavra nova, anote, tenha um caderninho com vocês somente de palavras novas. Se vocês forem analisar as provas antigas do CELPE-BRAS, vocês vão perceber que alguns temas, eles estão sempre aparecendo no CELPE-BRAS. O CELPE-BRAS, ele não opta por temas muito polêmicos. Então, com base nas edições passadas, vocês não vão ver uma prova oral ou escrita sobre legalização da maconha, legalização do aborto, opiniões políticas, opiniões sobre religião. Isso não aparece no CELPE-BRAS. Mas tem alguns temas que, pelas minhas pesquisas e pelo que eu analisei ao longo desses anos de CELPE-BRAS, sempre aparecem. Alguns temas como ecologia e sustentabilidade, educação, tecnologia. Outro tema bem interessante que tem aparecido bastante é feminismo. Então, de repente, seja interessante vocês analisarem as provas antigas e terem em conta algumas temáticas possíveis e estudarem o vocabulário dessas temáticas possíveis. Outro tema muito recorrente é Brasil. Óbvio, é um exame de proficiência oficial do Brasil, da língua do Brasil. Então, questões culturais do Brasil. Você não precisa ser um especialista sobre a cultura do Bumba Meu Boi do Brasil, mas ter em conta algumas questões culturais do Brasil, danças e músicas, culinária, um tema muito recorrente, a questão em si do turismo, são coisas que aparecem. Então, eu acho que pode ser interessante vocês estudarem alguns vocabulários específicos dessas áreas temáticas mais recorrentes do CELPE-BRAS. E o conselho para os nervos é como não ficar nervoso. Um dia antes do exame, vocês param tudo, relaxem, toma uma caipirinha, vai descansar, durma bastante e no dia do exame vocês acordam descansados, tranquilos, porque vai dar tudo certo, gente. Não pode ficar nervoso, senão depois estraga tudo. Então o conselho para os nervos, relaxa, toma uma caipirinha que dá tudo certo no final, tá? Bom, tem algumas perguntas aqui da mesma pessoa. É um nome em árabe, provavelmente, eu não sei falar, desculpa. Mas a pessoa pergunta se as perguntas no exame CELPE-BRAS vêm no livro Muito Prazer. Não, o livro Muito Prazer, ele, pelo que eu sei, ele não é um livro focado no CELPE-BRAS. Aliás, eu tenho Muito Prazer aqui. E não, Muito Prazer, ele é um curso de português para estrangeiros e ele não é focado no CELPE-BRAS. Um livro que sim tem um pouco sobre CELPE-BRAS
é o livro Fale Português, volume 2. É importante que ele seja volume 2. Ele tem um pouco sobre algumas questões do CELPE-BRAS. Aqui no livro, ó, no final das unidades aparece aqui CELPE-BRAS. E tem algumas atividades baseadas no exame. Mas eu desconheço um livro focado, assim, para o CELPE. Provavelmente tem alguma coisa. Se vocês tiverem conhecimento, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários para eu poder divulgar. Mas não, Muito Prazer não é um livro focado no exame, tá? Ele também perguntou se eu faço um curso educativo para exame CELPE-BRAS. Bom, vocês sabem, alguns de vocês sabem, vocês entram em contato comigo. Sim, eu faço preparação para o CELPE-BRAS. Eu tenho aulas online e individuais para o CELPE-BRAS. Infelizmente, eu não tenho muita disponibilidade na agenda, mas nós sempre conseguimos um pouco. Se você quiser mais informações sobre os cursos do CELPE-BRAS que eu ministro, né, os cursos preparatórios para o CELPE, me envie um e-mail que, assim que possível, eu respondo e eu posso ajudar vocês, ou pelo menos indicar algum profissional que possa ajudá-los. As aulas são sempre online e individuais, tá bom? Outra pessoa pergunta se a pessoa quer uma marca boa no exame, ela deve saber tudo sobre gramática, todos os tópicos gramaticais? Minha resposta é essa. Tem que saber. O CELPE-BRAS, vocês já sabem, ele é um exame bem específico e ele não cobra um conhecimento específico como outras provas fazem, de colocar um X na resposta certa. Não, você tem que de fato dominar a língua, por isso que ele é tão complexo. Quando você vai escrever um texto, você tem que necessariamente dominar todos os tempos verbais, todas as questões gramaticais. Então, sim, você tem que saber tudo. Infelizmente. As anotações devem ser feitas no rascunho ou há uma folha separada para isso? Já falei, sim, tem uma folha de anotações e sim, pode usar lápis no rascunho. O rascunho é seu. Se você quiser desenhar no rascunho, você pode, é o seu material, tá? Outra pergunta, espero que também mostre como produzir um texto de convite e texto de apresentação e também o texto panfleto. Bom, um texto convite ou um texto de apresentação, eles geralmente são muito parecidos e a ideia principal deles é a objetividade. Então, vocês devem mostrar claramente qual é o objetivo desse texto. Uma apresentação, então, se você tiver que apresentar um produto, apresentar uma cidade, eu acho que vocês devem ser o mais objetivos possíveis. E para um texto desse tipo, vocês têm que dominar muito vocabulário, especialmente adjetivos, né, as características. Então, tem que ser um texto rico, seu vocabulário tem que se enriquecer. Por isso a importância de todos os dias ler em português e anotar as palavras novas, né? Algumas vezes apareceu a apresentação no CELPE, eles pediram para fazer um texto de apresentação. Eu considero um texto mais livre, mas se esse texto de convite, lá na pergunta do CELPE-BRAS, aparecer que deve ser em um formato de carta, uma carta convite, aí vocês já sabem que tem uma estrutura adequada, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer carta para o CELPE, então vocês vão ter que seguir algumas estruturas bem definidas, tá? Ele também perguntou do panfleto. Panfleto é um gênero mais específico. Eu sugiro vocês escreverem panfleto no Google Imagens para verem quais são as estruturas. Geralmente é um texto muito breve. As informações devem ser super objetivas. Dependendo do seu objetivo, utilizar verbos no imperativo. E as informações devem ser super claras. Então, às vezes o CELPE-BRAS cobra textos mais curtos, às vezes não. Vai depender do que eles vão inventar ali no momento. A pessoa pergunta se precisa levar relógio ou se eles têm um relógio lá. Não sei. Depende de onde você vai fazer essa prova. Eu sempre estou com o meu reloginho aqui, meu companheiro para todas as horas.
eu levaria relógio. Se não puder usar relógio, você guarda. Mas não vai levar o celular, né? Por favor, é um relógio aqui de pulso. Eles devem ter relógio na sala. Eu acho que seria legal se eles tivessem, né? Mas vocês sabem, depende muito do posto aplicador. Outra pessoa que me perguntou sobre o panfleto. Bom, faça o que eu sugeri de colocar no Google Imagens para vocês terem uma ideia das características principais do panfleto. Essa pessoa aqui que escreveu disse que o panfleto parece um pouco com um cardápio. Pode parecer, só que um cardápio é mais uma lista de coisas, né? Com informação de preço, às vezes um ingrediente. Então, ele vai diferenciar e vai depender muito da proposta da atividade. Lembrando, como essa pessoa também escreveu, que o panfleto também tem imagens. É verdade, o panfleto tem imagens, mas acho que o que vai importar no CELPE-BRAS é o seu texto escrito, né? Então, não se preocupe. Se o CELPE-BRAS pedir um panfleto, será algo bem simples, um texto simples e objetivo. Acho que não tem que se preocupar com um panfleto. Seria algo mais fácil até, não sei, eu acho. Também me perguntaram sobre a melhor maneira de se preparar para a prova escrita, já respondi. E a última pergunta aqui de hoje, então, é: qual a principal diferença entre um texto de divulgação e um texto de apresentação? Eu considero que esses textos são muito parecidos, um texto de divulgação e de apresentação. São textos mais objetivos e que têm o objetivo de realmente apresentar algo. Se você vai apresentar uma coisa, você precisa dar todas as características daquela coisa. E se você vai divulgar, talvez, dependendo da sua proposta, você vai precisar convencer a outra pessoa, persuadir. Então é interessante, você que vai se preparar para o CELPE, se você está fazendo um texto argumentativo, é importante você treinar, você praticar como convencer ou como expor a sua opinião. Lembrando que para seu texto ficar muito bem construído, muito bem costurado, você vai precisar dominar muito bem as conjunções, os conectivos. Então, para a prova escrita, eu acho que é uma boa dica você revisar os conectivos e sair da mesmice, utilizar conectivos novos, diferentes. Não use sempre mas, porque, porém, portanto. Procure por outros conectivos que vão enriquecer o seu texto. Bom, acho que foi isso. Essas foram as perguntas que eu recebi. Se você vai fazer o CELPE-BRAS, eu espero que você tenha uma ótima prova. Vai dar tudo certo, seja positivo e boa sorte para vocês. Que todos os sonhos de vocês se realizem. Se for para estudar no Brasil, trabalhar no Brasil, conseguir a naturalização. Espero que seja tudo muito bem, que dê tudo muito certo. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Nós nos vemos num próximo vídeo. Não deixe de seguir o canal Brasileirices lá no Facebook e também no Instagram. Um beijo e até a próxima!